Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. A urgente necessidade da pregação é em razão de como se encontra o homem. Primeiro, por causa do tempo de vida, por causa da brevidade da vida. O tempo de vida do homem é curto. Temos necessidade urgente de pregar o Evangelho aos homens por causa da brevidade da vida. O tempo é curto, é breve, e os homens terão poucas chances em uma curta e breve vida. Por isso a necessidade de pregá-los, de pregar para eles, por causa do seu breve tempo de vida. Segundo, a urgente necessidade de pregar vem em razão do tempo, da era em que nós vivemos. Estamos no tempo do fim. O fim se aproxima, a consumação dos séculos. Devemos agir rápido, porque temos pouco tempo. Em Apocalipse capítulo 12, quando João tem a visão de uma mulher, de um dragão, ele diz: ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu sobre vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Temos que evangelizar com urgência por causa do fim. E terceiro, por causa da condição do homem. Todos estão em fase terminal. Estão com a infecção incurável do pecado. Essas são as três razões porque há urgência em evangelizarmos o mundo. Por causa da brevidade da vida dos homens, por causa da era e dos tempos, o tempo do fim, em razão do estado terminal que cada um se encontra em razão do vírus, da enfermidade chamada pecado. E a única saída para a condição do homem é a pregação do Evangelho. Não há outra saída. Não há outra solução para o caos moral do homem. Não há outra saída para a condição social do homem. Não há outra cura para a condição espiritual do homem, senão a pregação do Evangelho. Não importa quantos novos partidos políticos se ergam, não importa quem ocupe as cadeiras e os cargos de poder da nação, não importa as reformas que forem feitas, não importa os avanços tecnológicos e científicos, nada disso vai resolver o problema social, mundial, do homem. O problema do homem se encontra no fato que ele pecou. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, de modo que o único antídoto para o pecado é a pregação do Evangelho. E o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, de Romanos capítulo 1, versos 14 a 17, mostra a urgência, a importância e por que devemos pregar o Evangelho. Então, para todos aqueles que têm esta consciência, a consciência do estado do mundo e a consciência do nosso dever da evangelização, esse texto então vai nortear, situar, ensinar você como contribuir com o mal do mundo. E o apóstolo Paulo vai começar dizendo que nós temos uma dívida. Nós somos devedores. Eu e você temos uma dívida. Paulo mesmo vai dizer que a ninguém devais coisa alguma,
Nós não devemos dever nada, não podemos ficar devendo a homens nada, mas existe uma coisa que nós, enquanto estivermos na terra, sempre seremos devedores, sempre. E ele começa o texto dizendo que nós temos uma dívida, é o que está no verso 14, pois sou devedor. Paulo afirma aqui que tinha uma dívida, que estava constantemente devendo. O termo grego aqui aponta para, era usado com relação a finanças, a dinheiro, uma dívida. E de certo modo ele está ensinando que todo crente em Jesus também tem uma dívida. Agora, com relação a essa dívida, nós temos que fazer 3 perguntas. Paulo dizia, sou devedor. Mas, primeiro, devedor do quê? Segundo, devedor de quem? E terceiro, devedor por quê? Do que eu sou devedor? De quem eu sou devedor? A quem eu devo? E por que eu sou devedor? Bom, primeiro, do que nós somos devedores? Do que Paulo era devedor? O que ele está falando no verso 14? Dizendo, pois sou devedor. Ele era devedor do evangelho, da pregação do evangelho. 1 Coríntios 9,16, ele diz assim, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, esse dever, essa dívida, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Irmãos, nós somos devedores do evangelho. Nós temos uma dívida para com este mundo. Nós temos uma dívida para com os pagãos. Você tem uma dívida para com seus familiares ímpios. Uma dívida para com seus funcionários ímpios. Uma dívida para com os colegas de escola e trabalho ímpios. Uma dívida para com os vizinhos. Nós devemos o evangelho a eles. Nós devemos a pregação do evangelho a eles. Todos os homens e mulheres cristãos têm o dever de evangelizar os perdidos. É a tarefa da grande comissão. Jesus reúne os seus discípulos e os comissiona, dá uma ordem, uma tarefa a eles, a pregação do evangelho. O termo grego aponta também para duas palavras, quando ele fala, sou devedor, obrigação e necessidade. Paulo está dizendo que eu tenho uma obrigação, um dever, foi-me imposta uma obrigação, a obrigação de pregar o evangelho. Todos os convertidos têm essa obrigação. O evangelismo não é uma opção. O evangelismo nós não escolhemos. É uma obrigação da igreja. Todos os cristãos estão debaixo dessa obrigação. E Paulo vai dizer, sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar. É um oráculo de maldição. Que Paulo está dizendo que se ele omitisse o evangelho dos gentios, omitisse o evangelho dos pagãos, se ele se calasse, ele iria prestar contas no dia do juízo. O outro termo é necessidade. Paulo está dizendo, eu tenho uma necessidade de pregar o evangelho, uma necessidade de compartilhar o evangelho, eu necessito pregar. O Instituto Moody diz que 95% dos cristãos de hoje nunca tiveram a experiência de trazer pelo menos uma alma para Jesus. Significa que só 5% dos evangélicos
tiveram a experiência de trazer pelo menos uma alma para Jesus, de evangelizá-la, ganhá-la, vê-la batizando. 95% estão há 5, 10, 20 anos ocupando as cadeiras da congregação sem nunca ter tido uma experiência. Como diz Paulo, ai desses. Então, sou devedor do quê? Do Evangelho. Nós devemos o Evangelho aos perdidos. Segundo, sou devedor de quem? De quem eu sou devedor? Paulo diz, pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que ele quer dizer com esses termos? Gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. É um termo para se referir a todas as categorias de homens. A quem eu sou, de quem eu sou devedor. A quem eu devo o Evangelho? Todas as raças, todas as classes, todas as cores, todas as idades, todos os sexos. Somos devedores. Ou seja, temos uma dívida para com todas as categorias de pessoas não alcançadas. Devemos pregar o Evangelho. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura da terra, todos os estratos sociais, todas as etnias, todos os povos. Não pode ocorrer de nenhuma vida nesta terra ficar sem ouvir o Evangelho, se isso é possível. Então devemos pregar. Quantos ainda não ouviram o Evangelho? Quantos passaram pelo nosso caminho sem que pregássemos o Evangelho? Então, meu irmão, aqueles que trafegam por nós, que fazem parte do nosso cotidiano, independente da idade, do sexo, da sua classe, da sua condição social, necessitam ouvir da sua boca, da minha, o Evangelho. Enquanto você não pregar para aquela criança, aquele homem, aquela mulher, você deve a eles o Evangelho.